Muito boa noite, esse é o nosso programa Multiesportes em Entrevista e esse é o primeiro programa de entrevista do nosso projeto que vai debater e falar sobre vários esportes. Tudo que tu não vê na TV vai ver aqui conosco no Multiesportes em Entrevistas, e o convidado de hoje não é nada mais nada menos que o nosso querido João Matos, o pequeno gigante menino do vôlei que já tem uma página no Instagram com quase 50 mil. Eu arredondo o número, né? Chega a quase 50 mil. São 48. 48,5, né? Isso, com ponto 4. Ah, errei por Por 1.600. Mas o nosso entrevistado de hoje vai falar um pouco sobre vôlei feminino num dia que teve um grande jogo. Mas antes de a gente falar do jogo, João, primeiro tu te apresenta, fala do teu projeto, do teu Instagram e como que surgiu a ideia, né? Tá. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra, assim, poder falar de uma coisa que eu gosto muito, assim, que me motivou a cursar jornalismo. Eu sou estudante de jornalismo, eu estou no 2º semestre, meu nome é João, como já foi dito. Eu tenho 20 anos e eu tenho um perfil de vôlei no Instagram, @voleibolfm, onde eu faço FM de feminino, porque eu sempre me atraiu muito mais o vôlei feminino pela, enfim, a plástica, as defesas, coisa que no masculino não tem muito. Então eu decidi criar esse Instagram no início da pandemia, em 2020, sem noção, assim, mais ou menos do que queria acontecer e sem pretensão também. Eu criei ele, fui fazendo publicações, eu postava algumas notícias, algumas curiosidades, alguns lances de jogos que eu gostava, que eu lembrava. E acabou que o pessoal foi gostando, foi engajando, e hoje ele tá ali com uns 40 e pouquinhos mil seguidores. Às vezes o pessoal aqui na faculdade fala que eu sou o João do vôlei, mas eu fico um pouquinho de vergonha. Foi assim que tu foi apresentado pra mim hoje, verdade. foi assim que tu foi apresentado também, passado teu contato pra mim. Vamos deixar assim, né? Tu praticou vôlei, né? Eu joguei vôlei na Sojipa durante uns anos ali, a gente disputou estadual, alguns campeonatos ali, aqui do Rio Grande do Sul. Então sempre foi muito presente, assim, na minha vida. Eu no vôlei, se no futebol é difícil, imagina. Não, no futebol eu sou péssimo. No futebol já é complicado, no vôlei, altura até tem um pouquinho. No futebol eu era zagueiro reserva. E se tivesse gente machucado, é verdade. Eles botavam o goleiro pra jogar de zagueiro. A situação atual do nosso vôlei. A gente tá conversando em off, né, João? O Brasil é vice-campeão olímpico no feminino, a gente vai falar só sobre o feminino, né? Vice-campeão olímpico e vive uma reformulação. A gente vê uns rostinhos saindo, uns rostinhos vindo e assim vai indo. Essa é a troca normal de geração em todo o esporte, né? Mas ainda dói um pouco algumas derrotas para os americanos. Sim. Não vamos deixar para falar de hoje no final. Antes de tu falar sobre hoje, mas o que tu espera para o nosso futuro? O Guimarães ainda segue, né? Vai seguir no comando, parece que é eterno o cargo dele, que nem o Bernardinho lá no masculino. Sim. Mas o que tu espera, assim, tu vendo algumas pessoas novas surgindo? A gente falou sobre a Gabi, né, por exemplo. Sim, é que, por exemplo, eu vejo muito que o povo, o brasileiro, ele é muito, se não ganha, não é reconhecido, não é merecido. Por exemplo, o Brasil foi vice-campeão olímpico do ano passado, uma Olimpíada, que é um campeonato muito difícil de participar, assim. O pessoal que é atleta, enfim, não só no vôlei, de todos os esportes em geral, é a competição que todos aguardam, assim. Essa frase que tu usou só a gente na época já de Copa do Mundo no futebol, né? A gente começa a sentir um pouco mais, a gente acompanha mais programas e tal. O Zico usou esse termo sobre a Copa de 82, que o Brasil perde, encantou o mundo, mas não ganhou o Mundial. E ele falou isso. Cara, é impressionante, que o Brasil é o único lugar, tu é vice, tu é odiado, tu é horrível, tu é podre. Agora, pra te poder ser alguma coisa, tem que ser campeão. E muitas vezes ainda critica os campeões. Então eu acho meio errado, meio injusto. Por exemplo, tu pega, vôlei, né? Sim, tu pega, sei lá, a seleção feminina dos Estados Unidos, para quem não acompanha muito vôlei, ela foi vice-campeã olímpica em Pequim e em Londres, perdendo para o Brasil, no vôlei feminino, tipo aquela geração de ouro do Brasil. E em 2020, as Olimpíadas de Tóquio, né, foi em 2021, o Brasil perdeu para a seleção norte-americana, e a seleção norte-americana lá nos Estados Unidos é sempre ovacionada, tipo, as jogadoras são tratadas como ídolas mesmo tendo perdido 2 finais olímpicas. Aqui no Brasil não, o Brasil perdeu a final, pronto. As jogadoras se tornam, aqui tudo que elas construíram, teve a Fernanda Garay, a Fernanda Garay é campeã olímpica, ela é gaúcha, né, ela é de Porto Alegre. Ela jogou em 2012, foi campeã olímpica, foi uma das melhores do Brasil lá, jogou Rio 2016, onde o Brasil perdeu para a China, em casa, então foi bem dolorido. E ela, por exemplo, até me espantou ela ter sido ovacionada, porque ela estava encerrando a carreira dela, era o último jogo dela e ela acabou, enfim, se despedindo com uma derrota. Mas o brasileiro sempre foi muito assim, em questão de reformulação.
acho que principalmente no vôlei feminino, as pessoas se acostumaram muito com uma geração de ouro, como eu disse, que teve, sei lá, teve Sheila, teve Thaísa, Fabiana, a Fofão. Se acostumaram mal também. Isso, elas são, tipo... elas não estão só entre... Fabi. A Fabi, Hoje a melhor de todos os tempos, na posição dela. Então, tu pega, tipo, por exemplo... São jogadoras que elas não foram as melhores só no Brasil. Elas estão entre as melhores da história do vôlei mundial. Então, tipo, elas estão em outro patamar, assim. E o pessoal se acostumou com isso. E daí, quando acontece que tem que trocar a geração, porque elas não vão ser novinhas, não vão ter o mesmo alto nível pra sempre. Tanto que a Sheila, nos últimos anos dela, o pessoal dizia, nossa, a Sheila tá capenga, a Sheila não joga mais nada. Claro, porque a mulher já tem 38 anos, 2 filhas, já tá em fim de carreira. Então ela jogava por amor mesmo a camisa, sabe, ao esporte. Mas tu pega daí, tem muita menina nova, tem a Ana Cristina, que é uma jogadora de 18 anos, eu acho que ela completou 18 agora. Tem a Julia Bergman também, que são jogadoras novas que estão... Muito boa jogadora. Ela é muito boa. Tu vai ver que eu vou dar uns relances meio que eu entendo de vôlei, mas a Julia Bergman, ela inclusive teve A gente tá no Mundial agora, né? Sim, a gente tá jogando Mundial. O que teve antes? A Liga das Nações. Liga das Nações. Isso. Eu confundo os dois, isso pra quem não entende vôlei, tá tudo em casa. Mas a Liga das Nações, ela teve uma questão que ela tinha uma prova, alguma coisa assim. Isso, é que assim, ela faz faculdade de física, se eu não me engano é física. Ela faz faculdade de física, só que ela decidiu priorizar a faculdade dela, terminar o curso, se graduar 100% lá nos Estados Unidos. Ela, se eu não me engano, é no Texas, é na Georgia Tech que ela faz faculdade. E ela decidiu que queria concluir o curso e ela falou pro Zé Roberto, eu tô disponível pra jogar a Liga das Nações, mas o Mundial eu não vou querer jogar porque eu quero terminar minha faculdade. E o Zé Roberto falou, ok, beleza. Daí agora ela não tá com a seleção no Mundial, mas ela jogou a Liga das Nações, ela era reserva, ela ganhou a titularidade da Priscila Daroit, que também é daqui de Porto Alegre. E a Daroit agora tá no Mundial e é titular. Fazendo uma grande participação no Mundial. A Pri Daroit tá jogando muita bola. E ela era a Pri Daroit, ela tem 34 anos, se eu não me engano. Ou seja, o auge dela foi mais tarde. Mas tu falou, saindo um pouco até do meu cronograma, né? Tu falou sobre a questão da geração de ouro, sobre... Acho que acostumaram mal. O vôlei acostumou mal nos 4, né? Eu falo muito... Na quadra e na areia. Sim. Porque agora nessa última Olimpíada, o vôlei de praia não chegou. Foi bem mal. Todo mundo apostou muito em Agatha, em Duda, só que não foi. O pessoal ficou em choque, horrorizado. Porque desde... Tá, né? O Brasil desde sempre participou... Isso. Né? O Brasil foi campeão olímpico na areia, né? Com a Sandra e a... Se eu não me lembro o nome da outra, que ganhou. Elas ganharam o ouro olímpico em 96. E daí o Brasil foi na quadra, vamos pegar, por exemplo, tu pega tanto o naipe feminino quanto o masculino. O Brasil sempre esteve nas finais, desde 96 e 2000 não. Teve dobradinhas, né? Isso, o Brasil foi campeão O Brasil disputou a final 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020, se tu contar feminino e masculino. Em 2012 e em 2008, masculino e feminino chegaram na final, só que daí... Só o feminino ganhou, o masculino perdeu em 2008 para os Estados Unidos e em 2012 para a Rússia. Mas o brasileiro sempre se acostumou assim, a ver o vôlei como um esporte tipo campeoníssimo. E na realidade o Brasil é o esporte coletivo, muitas pessoas não sabem, mas é o esporte coletivo mais vitorioso do Brasil. É o voleibol. Eu vi que tu usa essa frase muita gente... Eu não vou entrar em disputa em títulos, que daí a gente vai começar hoje, a gente vai acabar só semana que vem. Muita gente não sabe, mas assim, se tu botar no papel, o vôlei é o esporte coletivo mais vitorioso. A gente sabe que o futebol é o esporte do Brasil. Esse era o meu contraponto. Tá tudo bem, mas o vôlei, fico feliz de ver que as pessoas valorizam cada vez mais e tentam às vezes conhecer mais, porque é um esporte assim, pra não falar palavrão, incrível. Mas o brasileiro aprendeu a gostar e admirar os outros esportes, graças a Deus. É verdade. Eu sou amante de futebol, faço... O pessoal conseguiu sair um pouco da bolha, né? Só que a gente sai da bolha, a gente acompanha o vôlei, a gente acompanha a Fórmula 1. Teve Sim. Eu acho que o esporte é muito por épocas, né? É. Eu digo a questão da idolatria, agora tu tá falando em nomes, né? Pô, a gente... Desculpa perguntar, que ano que tu nasceu? Eu nasci em 2002. Tá, aí eu já era quase tio. O Brasil foi campeão mundial no vôlei em 2002. Eu me lembro da Copa do Mundo 2002 no Coreia e no Japão, pra ter uma ideia como é que eu tô ficando velho. Mas... em 90 teve a questão do Senna, que fez o Brasil olhar a Fórmula 1, depois vem o Guga, depois vem o vôlei, entendeu? E daí tu olha, mas teve Tandy, teve o Giba, eu não sei qual é a ordem. Esse pessoal em 92 foi campeão olímpico. Foi campeão olímpico, mas eu não sei direito a ordem do vôlei, tá? A cronologia do vôlei. Mas teve vários jogadores, Serginho também, né? No vôlei de praia teve o Emanuel.
Teve a Manuel, teve a Sandra. Então a gente foi aprendendo a olhar outros esportes, né? Sim. E nesse meio tempo, assim, o futebol sempre continua sendo a paixão ainda, mas a gente consegue olhar o vôlei, consegue olhar o tênis um pouco, olha a Fórmula 1. Agora teve a ginástica nos últimos anos, cresceu muito no Brasil. E tanto com a Rebeca que deu show em Tóquio. E hoje nem se fala. A Rebeca, eu fui ver ela no brasileiro, é muito acima da média. E a Flavinha também. Mas a gente olha assim, pô, tu tem o judô brasileiro é medalha desde 92, quase todas as Olimpíadas a gente levou medalha, assim como o vôlei. Sim. Né? Mas então eu acho que o brasileiro começa a abrir os olhos para outros esportes, é verdade. Isso é mágico, cara. Isso é mágico porque, esse papo sério, tem campo de atuação, de trabalho e de acompanhar todo mundo. Assim como o teu Instagram pro vôlei feminino, tem para vários esportes. Isso é muito bom e muito legal para nossa área, né? Sim. Mas agora eu vou dar aquela de brasileiro, tá? O que faltou pra gente ganhar a medalha de ouro? Tu falou sobre a seleção norte-americana, né? Tá. Que era muito, muito acima e preparada no momento. Mas eu achei o Brasil um pouco... O Brasil chegou derrubado pra final. Eu olhei, a final foi 3-0, né? Foi 3-0. E foi bem difícil. Até 1h30 da manhã, 2 horas pra olhar o jogo. Eu olhei o jogo, então... Porque o pessoal tava muito na expectativa. Porque, assim, o Brasil jogou... A derrota do masculino influenciou muito. Tá? É o que eu vejo, assim. O Brasil, ele jogou a fase de classificação ali, jogou bem e tal. Daí fez uma quarta de final, assim, pra quem não acompanha, mais uma vez, por exemplo, tu pega Brasil, o adversário assim, principal do Brasil na história, assim, depois de Cuba, né, na geração de ouro de Cuba ali, que foi até 2000, Brasil e Rússia, tipo, é o grande enfrentamento, assim, é o grande embate. Porque Brasil e Rússia decidiram final de Mundial em 2006, 2010, jogaram o que para muitos é o maior jogo da história do vôlei, que é em 2012, as quartas de final. E o Brasil tinha a Sheila, tinha a Thaísa, tinha a Fabiana, a Fabi, e a Rússia tinha, por exemplo, sei lá, jogadoras que também estão entre as maiores da história, como a Gamova, a Sokolova, para quem acompanha o jogo conhece. Então, o Brasil jogou as quartas de final em Tóquio contra a Rússia. E era aquela coisa, sangue no olho, e tinha, por exemplo, a Goncharova do lado, que era uma jogadora remanescente da campanha em Londres. Então eram jogadoras que se conheciam, que não era só uma coisa de camisa, era tipo, pô, eu conheço ela, eu sei da história dela. Tinha uma menina de 18 anos, a Fedorovtseva, que ela joga muita bola. E isso é muito complicado, quando conhece a adversária... colega de equipe adversária, né? Ela sabe o teu antídoto. Isso. E tu sabe elas se conhecem. Dela. E quem levar melhor, levou a melhor. Elas se conhecem. Por exemplo, e a Rússia não estava jogando como Rússia, né? Tava jogando como Comitê Olímpico por conta do doping que rolou e tal. Tanto que a Rússia não tá jogando o Mundial, esse Mundial de 2022, porque foi banida por conta da guerra com a Ucrânia. Foi banido no vôlei também, né? Isso. É por causa que no futebol foi banido de tudo. Né? Em Tóquio, elas até jogaram como bandeira unificada, né? Que eles falam, mas no Mundial a Federação Internacional baniu eles da competição por conta da guerra contra a Ucrânia. Ruim para o esporte, por um lado, por causa que eles são a fortaleza em porque a Rússia, eles são, tipo, os próprios atletas que enfrentam os russos falam que eles são, tipo, muito frios, assim, que eles parecem que não sentem a pressão. E eu via isso muito no vôlei, porque elas iam lá e podia estar um jogaço, assim, elas estavam lá, elas não, parecia que não respiravam, era impressionante ver. Só que por um lado é bom, né, por causa que a gente acaba ganhando mais espaço e ficando mais perto das finais. Por exemplo, daí o Brasil venceu a Rússia nas quartas de final, chegou na semifinal, só que aí que foi onde eu vi o problema, porque o Brasil chegou na semifinal e disputou contra a Coreia, porque a Coreia venceu a Turquia, foi uma zebra na outra chave. As turcas foram eliminadas pela Coreia, que tinha uma jogadoraça, que era a Kim, que é tipo uma das maiores da história. E a Kim carregou aquela seleção mais uma vez para uma semifinal olímpica. E o Brasil foi lá, fez um 3-0, se eu não me engano, chegou na final. E as americanas também chegaram na final, elas bateram Sérvia. Nas quartas de final, se eu não me engano, foi República Dominicana que elas venceram, que eram também seleções... A Sérvia até era uma seleção forte, porque tinha uma jogadora boa, que é a Boskovic, que é craque também. Daí o Brasil chegou na decisão, e é aquilo que você falou, eram jogadoras inexperientes para esse tipo de campeonato, porque tu jogar, sei lá, uma Liga das Nações é uma coisa, tu jogar uma Superliga é uma coisa. Agora tu jogar, sei lá, uma Olimpíada, já é tipo... Pô, tu espera 4 anos. É outro patamar, assim. E tinha as bases do time, ali tinha a Fegaray, tinha a Gabi, que tava disputando a primeira Olimpíada como titular. Tinha no banco ali, tinha a Natália, tinham jogadoras experientes, assim. A Natália se aposentou, porque ela
sofreu muita lesão também. E nessa Olimpíada, uma coisa até engraçada é que nos cortes olímpicos, a Sheila foi cortada. A Sheila, que, tipo, não sabia o sentimento de ser cortada, foi cortada da seleção. O Zé Roberto preteriu ela, porque ela chegou a disputar a Liga das Nações para ver se ela voltava, mas ela e a Dani Lins também foram cortadas, e eram jogadoras experientes, assim. Não teve problema, não teve uma questão de doping também na seleção? Teve, da Tandara. A Tandara, esse é um outro caso corriqueiro, quer dizer, não corriqueiro, né? Memória. E eu não estudei, tu pode ver depois que não viu? Você conhece o vôlei. A Tandara, ela foi na semifinal. Ela jogou fase de classificação, tudo. Na semifinal, o COI pegou o antidoping com ela. Não sei o nome da substância que estava injetada nela, mas ela teve que sair de Tóquio, voltou pro Brasil, nem a medalha ela tem. Tu sabe que, daí batendo junto com a questão também no futebol, né? Isso daí mexe muito com o grupo. Sim, quando o Maradona verdade, foi pego no exato. em 94, acabou a Argentina. Exato, esse é outro ponto. A Tandara... A expectativa talvez era jogar semi, né? Sim, a Tandara, por exemplo, ela era um dos pilares de ataque da seleção. Tava difícil o jogo, botava pra ela que ela virava. E aquilo não se teve mais. Óbvio, tinha a Rosa Maria, que jogou bem, assim, mas era aquela inexperiência. Assim, eu acho que pesou muito isso, e pesou também porque os Estados Unidos tinham um timaço. Elas tinham um time muito bom. Tinha a Larson ali, que tinha jogado que tinha jogado a final em Londres, tinha jogado o Rio 2016. Então eu acho que foi mais ou menos isso, assim. Porque o Brasil perdeu de 3-0 e também foi aquela coisa, jogou bem a Olimpíada toda e jogou mal na final. Chegou no limite. Assim. Chegou na final, não conseguiu jogar bem, o jogo não encaixou e acabou que não rolou, mas ficou com a prata. Que não é mas chegar numa final olímpica, porque tem muito atleta, não sei em outros esportes, mas no vôlei, que, cara, ser medalhista olímpico já é algo incrível, assim. Então, tipo, a gente é um país bicampeão olímpico. A Sheila, tu pega a Sheila como exemplo, no Japão, ela é ovacionada, assim. O pessoal, ela tocava na bola, o pessoal gritava o nome dela. Então, é mais ou menos isso. Às vezes eu vejo, e eu acho que os próprios atletas também veem que eles são mais admirados fora do que dentro do país. E isso é meio chato, assim. Eu acho que pra eles. Isso aconteceu também na Fórmula 1 e outros esportes mais. Mas hoje estamos com o nosso entrevistado João Matos, especialista de vôlei feminino, no nosso programa Multi Esportes em Entrevista. Agora, falamos um pouco sobre o vôlei, sobre o vôlei feminino, sobre a seleção. Agora vamos falar do momento de hoje. Hoje a gente teve um jogo... O jogaço. Tu falou tudo, jogaço. Eu larguei tudo que tava fazendo pra lá. Quase que parei de vender até a loja do meu pai por causa disso, mas... o Brasil hoje teve um jogo complicado. Foi complicado. Duro, inesperado pelo Japão, mas acima de tudo, a força de reação. É aí que eu te digo... Vira a chave, né? Pô, tu perde a Olimpíada um ano atrás, faz um ano já das Olimpíadas, pouco mais de um ano, né? E o Brasil chega num jogo que tava morto, entregue 2-0 e vira o jogo de uma forma espetacular. O Mundial é tipo a principal competição junto com a Olimpíada. No vôlei, assim, são os dois principais campeonatos. E no vôlei tem uma coisa que é diferente dos outros esportes, que ele é por 7. Por exemplo, no futebol, se tu tá perdendo por 3-0, é muito difícil tu conseguir virar. No vôlei, tu tá perdendo por 2-0, cada set é uma história. Tu pode estar jogando muito mal. O que já teve de jogo, assim. Tu pode estar jogando muito mal o primeiro set. No segundo, tu ergue. No terceiro, tu volta a jogar mal. No quarto, tu ergue. É muitos altos e baixos, assim. Só que é emocional, né? É muito questão emocional. O vôlei é emocional. Pra te dar uma manchete, tu tem que estar com a cabeça ali no jogo. Tu não pode estar inseguro. Tu não pode... E isso era... Quando eu jogava, era algo que às vezes me afetava, assim. Porque eu falava assim... Às vezes eu vou errar essa recepção. E tu ia lá e errava. Às vezes, se tu não confiar, se tu não tá ali disposto e 100% focado naquilo... É muito complicado. Aí que a gente consegue diferenciar, assim, as grandes jogadoras das jogadoras comuns. O que me deixou mais impactado, tu falou, cada set é um jogo diferente, né? Um novo jogo. Mas tu sai tomando 2-0, a tua mão vai pesar um pouquinho mais. Claro. Tu vai pensar na hora de tu dar um arremesso, onde é que tu vai dar, porque tu pode errar, entregar um ponto, eles virar e... tanto que o Zé Roberto trocou bastante o time. Eu trabalho, então eu tava assistindo no meio do trabalho. Eu faço isso na Copa do Mundo, tá tudo certo. Eu vi que o Zé Roberto trocou, ele tirou a oposta reserva, que era a Tainara, que tá de titular agora, porque teve essa dança de cadeira. Começou a Kizzy no Mundial, daí a Kizzy saiu, entrou a Tainara. A Lorene, que nem era pra estar nesse Mundial, agora tá no Mundial. E jogou bem contra o Japão. Mas aí tá fazendo a rodagem já pensando na próxima Olimpíada. E é aquela coisa, e ele é um técnico que eu vejo que ele é muito assim, por exemplo, tu pode ter a estrela que tu tiver. Se tu não tá jogando bem, tu vai sair.
Mas também um cara multicampeão. O cara é tricampeão olímpico. Não só ele, né? Que nem do outro lado tem o Bernardinho, que é um Sim. cara... O cara manda. Os caras são... enfim. Mas o Japão, ele é um estilo de jogo muito rápido. Assim, até pra gente que tá acompanhando na TV, a gente chega a ficar tonto. Porque elas jogam muito, elas defendem muito, elas são baixinhas, mas elas compensam na velocidade, é impressionante. E o Brasil, ele tem a mesma pegada, assim, pode não ser tão veloz, mas eu vi hoje, eu tava vendo algumas notícias e teve 92 defesas no jogo de Brasil e Japão. Brasil e Japão, entre Brasil e Japão tiveram 92 defesas. A Naemi, que é a líbero da seleção brasileira, fez 22. Ela fez mais que a líbero japonesa. E no jogo, por exemplo, que estava rolando entre Polônia e Sérvia, que são seleções mais altas, mais travadonas, jogadora de 2 metros, de 1,99, é um jogo que teve 43 defesas. Então tu pega o nível de defesa da seleção brasileira, que é comparada com o Japão, que é referência, né? O Japão sempre foi referência, assim, nesse tipo de fundamento. Daí a seleção, eu acho que se perdeu ali no início, acho também muito por conta do nervosismo. O Zé Roberto conseguiu trocar e o Brasil já começou a jogar bem, né? No tie-break foi ponto a ponto, ali no final conseguiu deslanchar um pouquinho. Chegou a ficar 14-11, daí quando... Brasil e Japão conseguiu buscar 14-13. Eu pensei, agora já era, 14-11 já era, e daí acabou 14-13. A gente tem a Gabi. A Gabi jogou muito, a Gabi joga demais. Mas a questão da evolução, né? A Gabi hoje ela é a principal jogadora da seleção. Ela é referência. A evolução não só da Gabi, que na última Olimpíada não era a principal referência, de todos os jogadores, né? O time do Brasil eu vejo muito nisso, a juventude. Sim, eu vejo muito o exemplo da Gabi, que ela foi aquela que aprendeu com as melhores, né? Ela viu do banco, né? Mesmo do banco, ela viu Sheila, viu Garay, ela viu essas craques jogar, entendeu? Eu acho que ela aprendeu muito ali, eu acho que ela sempre foi muito humilde, assim, ela sempre soube o lugar dela de, sou reserva, mas eu vou absorver tudo que eu posso aqui, e agora ela tá brilhando. Agora ela é capitã, né? A Natália saiu. Ela é capitã da seleção e tá agindo como capitã, assim, ela tá jogando bem mesmo. Tá jogando muita bola. E a festa do Zé Roberto Guimarães, cara, foi impressionante. Ele sempre faz isso. Impressionante. Quando o Brasil foi campeão olímpico em Londres, ele até deu umas cambalhotas lá. O alívio. O alívio que... o cara ama o país dele, ama trazer orgulho, é muito legal de ver isso também. Indo na linha do vôlei agora pro lado masculino, eu li o livro do Bernardinho. Sim. Transformando Suor em Ouro, da Olimpíada 2004. É impressionante, cara. Eles são gênios. Os dois, né? Os dois são o mesmo nível, né? Mas eles são gênios. Muito acima da média. Tanto que o Bernardinho saiu da seleção, vai pra França. Sim. A França ganha a Olimpíada, ele sai da França e volta pro Brasil. Então, o nível da idolatria dele que hoje a gente imagina sair do Brasil e voltar pro Brasil pra comandar a seleção, né? Ele comanda um clube, o Bernardinho, né? Ele comanda um clube feminino, que é o Sesc Rio. Ele é o maior campeão na história, assim, da Superliga, né? Agora não tá mais na pegada porque o Minas tá no topo agora. Mas o Bernardinho sempre teve ali, mesmo com às vezes um elenco nem tão forte, com 100 estrelas, ele vai lá e chega em semifinal, às vezes belisca uma medalha. O cara é bom. É muito acima da média. Muito acima da média. É bom porque a gente vê, quantos anos tá o Guimarães na seleção? O Zé Roberto, ele tá desde... em 92 ele foi campeão olímpico com a seleção masculina. Ele chegou na seleção feminina, se eu não me engano, em 2003. E tá indo pra 20 até anos hoje. E ele vai ficar. Se ele quiser, ele fica. Ele só sai quando ele quiser. E indo nessa linha, o que a gente tem de treinador abaixo dos dois? Que não tem como chamar eu vejo assim pra seleção um dia. Muitas seleções agora no exterior, elas pegam muito técnicos estrangeiros. Tu vê a seleção da Polônia com o italiano, tu vê a seleção da Sérvia com o italiano, tu vê a seleção russa com o sérvio, tu vê a seleção dos Estados Unidos com o norte-americano. Estados Unidos e Brasil, acho que são as únicas seleções que têm técnicos nativos comandando suas respectivas seleções. Mas eu acho que, se Zé Roberto sai, eu acho que quem pode assumir é o Paulo Coco, que é assistente técnico dele desde 2003. Eles têm até os mesmos trejeitos. Às vezes, quando eles falam na TV, tu não sabe quem é que tá falando. O Bernardinho não tá mais masculino. Né? O Bernardinho, ele saiu. Agora é o Renan, que é técnico da seleção. Tu falou do Paulo Coco, eu lembrei do Renan Dalzotto só pra... O Renan era jogador. Ele foi, se eu não me engano, ele foi prata em Barcelona. Não foi Barcelona. Ele foi prata em 86. Seul, se eu não me engano. Ele não tava, será, em 92? Não sei. Eu não sei se ele tava. Eu não vou nem Mas ele é técnico da seleção. O Brasil tava no masculino, assim, ele tava bem mal de resultado, ele tava numa corda bamba. Eu acho que se o Brasil não medalhasse nesse Mundial, eu acho que ele saía. Mas
Porque ele não tem o mesmo respeito, assim, ainda não tem que o Bernardinho e que o Zé Roberto tem, né? E é algo que vai demorar muito pra óbvio, ele conquistar. É aquela coisa, os caras são tricampeão, um é tricampeão olímpico, o outro também é. Tipo, eles são os grandes. Voltando agora sobre essa participação do Brasil. O Brasil matou hoje no jogo extraordinário. O Japão, pra quem vai estar acompanhando amanhã, então vai ser ontem. Então deixa assim, mas se não deixar o hoje e ontem, é tudo certo. Mas amanhã nós temos Sérvia e Estados Unidos. No dia 13 temos Brasil e Itália. Tu não pegou a deixa. Essa daí eu vou passar para o nosso professor. Amanhã o programa vai no ar na quarta. Amanhã o Brasil joga contra... Entendi. Agora entendi. Brasil e Itália, pegar a Egonô, que talvez uma das melhores do mundo hoje. Tu falou para mim, tu me deixou motivado. Eu vou dar o jogo na quinta, prometo. Se marcar a Egonô, o Brasil passa. Amanhã temos Brasil e Itália. Brasil e Itália. O Brasil... No retrospecto, o Brasil perdeu para a seleção italiana na final da Liga das Nações desse ano e venceu a seleção da Itália por 3-2 na primeira fase do Campeonato Mundial. Então, acho que é aquela coisa. A Itália diferente do Brasil, uma seleção de uma jogadora só. Assim. O Brasil tem um conjunto, tem Gabi, tem a Macris, tem a Carol Gataz, tem jogadoras, a Carol, que é uma baita bloqueadora, tem jogadoras muito boas, assim, e a Itália tem a Egonô. A Egonô, ela tem, se eu não me engano, ela tem 20, 21 anos de idade. Ela estourou, assim, pro vôlei em 2017, 2016. Então, ela sempre foi... Ela é, tipo, referência, assim. Ela joga muita bola, ela ataca muito. E é aquela coisa, marcou a Egonô, acabou a Itália. Essa é a base, assim, do jogo da Itália. Complicou, bola pra Egonô, tá boa a bola, é bola pra Egonô, tá ruim, é bola pra Egonô. Ela sai de quadra sempre com uns 35, 40 pontos. Ela joga muita bola. Mas ela também, se marcar ela, tem que ter paciência. É aquela jogadora que vai virar a bola. Não tem o que fazer, ela vai virar, marcar os pontos dela. É quando puder amortecer, bloquear. Enfim. E também, talvez, cuidar na questão da bola chegar nela, né? Tem que sacar muito bem. Um pouquinho o futebol, né? Mas não é a mesma coisa, não dá pra tu impedir a jogada, mas dá pra tu forçar um saque. Tem que sacar muito bem, porque a linha de recepção, a Itália tem a melhor líbero do mundo, né? Que é a De Gennaro. Ela joga muito bem também. Elas são, tipo, as principais jogadoras da seleção italiana. Eles têm uma levantadora que é mediana, assim, é boazinha. As centrais não são lá, elas não recebem muita bola. E as ponteiras elas são, tipo, elas são boas. Não dá pra dizer que são ótimas ponteiras como as nossas do Brasil, mas elas são ponteiras regulares, mas que elas erram muita recepção, elas não são... quem destoa mesmo ali é a Egonô, assim. É aquela coisa, sei lá, a ponteira da Itália é a Bossetti. Ela espirrou o passe, a levantadora, que é a Orro, vai levantar pra Egonô. O passe tá bom, vai vir bola pra Egonô. E ela mesmo marcada, ela vira bola. Era exatamente isso. E pode ter 3 no bloqueio, ela vai virar. E é aquela coisa, tem que ter... eu acho que óbvio, elas sabem muito mais que eu, mas ela tem que ter aquela paciência. É o que eu vejo muitas jogadoras falando em entrevista. A gente vai jogar contra a Egonô amanhã e ela vai virar bola, a gente tem que ter essa noção, mas quando a gente puder marcar ela, bloquear, ou enfim, incomodar ela... Eu acho que é o caminho ali pra conseguir vencer a Itália. Torcer pra ela acordar... vai que ela não acorda num dia bom, vai que ela acorda num dia ruim, que não tá virando bola. Ou que ela se machuca no aquecimento. Quando que horror. Quando ela... Por ganhar um título, uma lesãozinha de uma semana, a gente passa pra Itália. O Brasil, ele venceu a seleção da Itália na fase classificatória e a Egonô deu uma entrevista dizendo que o Brasil venceu porque elas erraram demais. Então, tipo, ela não meio que desmereceu um pouco, assim, a vitória do Brasil. Mas é aquela coisa. E é uma rivalidade. E aquela coisa, o jogo é jogado, assim. Hoje, se há 10 anos atrás Brasil e Rússia eram as principais seleções do vôlei mundial, hoje tem ali Itália, Sérvia, e Estados Unidos ainda, e o Brasil acho que corre por fora, mas sempre tá chegando na final. Acho que o Brasil sempre, às vezes até mesmo a gente desdenha um pouco, diz, o Brasil não vai conseguir, mas sempre chega na final, sempre pega medalha, sempre disputa. A camisa pesa, né? Exatamente, é isso. Quando eles veem a seleção o Kartikeer ali, que é o técnico dos Estados Unidos, ele é considerado por muitos o maior da história do masculino, assim. E ele fala que é uma honra pra ele jogar contra a seleção brasileira, que a seleção brasileira tem muita camisa, tem muito peso, e é aquela coisa. Pesa. No vôlei, no Hoje futsal, a gente viu isso contra o Japão. A camisa pesou, tipo...
Nitidamente. Não adianta abrir 2-0 e não fechar em 3. O Brasil foi lá e, enfim, conseguiu reverter. Não, e a questão da... Claro que a gente conversou já sobre a Rússia, que as jogadoras são frias, mas as jogadoras brasileiras não são tão frias quanto as russas. Elas são muito vibrantes. Sim. Mas as japonesas pareciam que entraram em transe. No quinto set, elas pareciam... Elas faziam um jogo, mas elas acabou aquela força delas. Perdeu a força, perdeu a noção do que estava acontecendo. Mas assim, eu que assisto, assim, tipo, sempre jogo, pra mim, na minha opinião, foi um dos melhores jogos da seleção japonesa, assim, desde a época que eles tiveram grandes jogadoras lá em 2012. Porque 2012 foi o auge do vôlei, assim, feminino, assim, foi ali 2012, até 2014 ali foi o auge do vôlei feminino. Agora ele deu uma caída, eu vejo assim o pessoal reclamando, tipo, os jogos não são mais tão emocionantes, não tem mais tantas jogadoras, tipo, no nível que tinha naquela época, mas foi um jogo, assim, que pra mim foi um dos melhores, assim, que eu vi nos últimos tempos de alto nível, assim. Falaram isso na transmissão da TV. Eu vejo, pra mim, na minha opinião, assim, foi o melhor jogo, não só na competição, pra mim, nos últimos anos, assim, a seleção japonesa jogou muita bola. Eles jogaram demais, tanto que nos primeiros sets o Brasil não tava jogando mal, o Brasil não tava conseguindo jogar. Mas vai mais uma vez, o Brasil consegue reverter muito com a Gabi ali, a Roberta entrou bem também, a levantadora reserva da Macris. E a Rosa Maria também jogou bem, jogou bastante bola a Rosa hoje. E eu acho que o Brasil agora chega pra enfrentar a Itália motivado, acho. Ele chega mais forte. Eu acho que chega motivado de, se a gente conseguiu reverter isso, a gente, enfim... Às vezes é bom tu passar um sufoquinho que... É verdade. Pega a casca pro resto da competição. Agora vamos falar, para encaminhar pro final, vamos falar sobre o teu projeto. Projeto pro futuro, o que tu pretende fazer? Eu já te dei o puxão de orelha, né? Cara, tu pode fazer um programa de rádio e tocar sobre vôlei, falar toda semana. Tem jogo de vôlei toda semana? Eu decidi cursar comunicação por conta do esporte, assim. Eu acho que eu criei o perfil... Ali no início de 2020, como eu disse, eu criei ele e eu me sentia tipo, eu sou um mini jornalista aqui. Eu via que as jogadoras acabavam engajando junto, respondiam, comentavam, curtiam. E eu falo, cara, eu quero fazer parte desse mundo. Eu faço hoje jornalismo para futuramente ser um jornalista esportivo e quem sabe tá na beira de uma quadra entrevistando uma Thaís, entrevistando uma Gabi, jogadoras desse nível, assim. É o que eu quero, assim, seguir carreira. E eu creio, e o meu perfil de vôlei é onde eu fico mais próximo e de alguma forma eu transmito aquela emoção e aquilo que eu sinto quando eu assisto através dessas publicações. Então é satisfatório pra mim, acho bem bacana. Sabe que tu falando isso daí, eu no meu habitat natural, no meu habitat natural, meu sonho era poder fazer entrevista com o Renato e com o Alessandro. E eu, graças a Deus, tive o prazer de... O Renato a gente faz coletiva, né? Então a história meio como umas do D'Alessandro. Eu consegui pegar a reta final do D'Alessandro na carreira. Que legal. E consegui fazer algumas perguntas pra ele. É mágico isso aqui. É o sonho de criança, né? É aquela coisa que eu, por exemplo, eu vejo a Fernanda Garay na televisão e eu fico, cara, é a Fernanda Garay. Então, tipo, ter a oportunidade de fazer parte desse mundo e quem sabe um dia tá lá na beira da quadra entrevistando jogadoras que estão brilhando nas quadras e que eu via na televisão, vai ser muito gratificante. E quando tu chega lá e pergunta, convive, conhece elas e pergunta pra elas, tu vê que é só a Fê Garay. Sim, tu vê que é a Fernanda. Hoje se tornou pra mim, tipo, é só o Renato, é só o jogador tal do Inter. Por exemplo, veio a Alice Bastos Neves, esteve aqui na Uniriter há umas 2-3 semanas atrás, ela deu uma entrevista, falou um pouco sobre a carreira dela e aquilo eu fiquei tipo, nossa... são esses exemplos, assim, que a gente gosta de seguir. E ela falou da Fernanda Garay e falou como, tipo, a Fê falou comigo ali, a gente conversou. Então é uma coisa que eu criei o perfil, acho que foi o meu pontapé inicial pra dizer, eu quero fazer isso na minha vida e deu certo de alguma forma. Enfim, tem ali os seus seguidores e tal, bomba de alguma forma, mas eu quero mais, eu quero, enfim, ingressar no esporte e cada vez mais poder estar inserido dentro desse mundo, cursando jornalismo aqui na faculdade, né? Sabe que, cara, isso é muito, muito legal, porque quando tu conhece, eu não tive conversa com a Alice, né, mas, por exemplo, Pedro Ernesto, Maurício Saraiva, Diori Vasconcelos, aí eu tenho conversa na rádio com eles. Na mesma rádio, mas a gente se fecha, a gente se encontra, a gente viaja junto, às vezes a gente se encontra na viagem, a gente às vezes vai cobrir, tem jogos às vezes no interior ou fora do estado, que é 2-3 rádios e a minha rádio tá lá. Que legal. Então a gente começa a ter uma conversa e se torna só ele. Então, tipo, um exemplo, veio a Alice e veio o Pedro Ernesto, eu tava muito envolvido na faculdade, né? Na questão da faculdade, né, do trabalho também, então não conseguia vir aqui. E dos meus colegas, mas tá aqui, que não sei o que, e eu usei o seguinte termo, cara, para mim
São pessoas normais. E isso é mágico. Isso é o mágico do jornalismo. E tu vai sentir isso logo. Quando tu estiver lá, tu vai... a Fernanda Galera é só a Fernanda. Eu escolhi o jornalismo pelo esporte, assim. Eu quero cada vez estar mais inserido dentro desse mundo, que é o que eu escolhi pra seguir carreira. Então, resumidamente, é mais ou menos isso. E uma ideia, talvez, de fazer um podcast com o projeto... Quem sabe. Eu tenho ainda, por exemplo, alguns projetos futuros de... chamar alguns atletas aqui do Sul, assim, que são da base, algumas pessoas que entendem do esporte. Aliás, né? Já tô te botando a pressão. Eu tenho alguns conhecidos, tem pessoas, às vezes, do mundo do esporte que conhecem aquilo, que às vezes não têm a visibilidade que poderiam ter. Então é sempre bacana. Por exemplo, tu pega eu como exemplo. Eu não tenho o tipo de visibilidade que uma jogadora tem, mas eu tive a oportunidade de falar aqui num programa de rádio, falar sobre isso, falar sobre o esporte, falar sobre algo que eu gosto muito e admiro. Então eu acho que é isso que eu quero transmitir também para as pessoas, e principalmente dentro da graduação, que é onde a gente aprende e a gente consegue colocar isso em prática. Eu acho isso muito bacana. Sim, é mágico. E o vôlei é um esporte que cada vez mais vem crescendo e evoluindo, né? E ganhando o coração das pessoas. Não, e já se tornou o segundo o esporte do Brasil. Já que, pra mim, o segundo esporte era pra ser o basquete. Sim. Mas o Brasil não... Bom, pra mim o segundo é o futebol, o primeiro é o vôlei. O basquete tá numa situação catastrófica a nível nacional e não tem o que fazer. Esses dias teve uma entrevista de um jogador de basquete que não tava conseguindo... Falou sobre isso. A nossa geração, a próxima geração é pior do que a minha. Sim. Então só temos um na NBA hoje. Vôlei nacional, não a seleção. Como é que tá a Superliga? A Superliga também. Tá. Geralmente as finais a gente acompanha o Brasil tem a liga, se eu não me engano, tá ali entre as 3 mais fortes do mundo, atrás só, acho que da Turquia. Acho que é melhor que a da Itália. Da Itália eu não acho tão boa assim quanto a do Brasil. É que a Turquia tem muito dinheiro envolvido, né? Então eles conseguem pegar as grandes jogadoras ali do cenário pra jogar a Superliga Turca. Mas a Superliga Brasileira é muito forte. Hoje o Minas é a grande sensação, assim, a equipe do Minas é a atual tricampeã da Superliga. Eles têm a Thaísa, a Macris agora tá saindo do Minas, vai pra Turquia. Tem ali da seleção, quem joga no Minas é a Pridaroit, a Naemi vai jogar no Minas, a Líbero, a Macris saiu, tem a Carol Gataz, são jogadoras. Então, a seleção, praticamente a base da seleção brasileira é o Minas. Tem Minas e Praia Clube, assim, que são os times de Minas Gerais. Minas Gerais como um todo, no feminino e no masculino, domina o vôlei, o vôlei nacional. Falar. No masculino também o Cruzeiro. O Cruzeiro é o grande, assim. Na minha... Não é nem opinião, é fato, assim. Minas Gerais domina o cenário brasileiro de vôlei. Isso é fato. Eu acho que ali atrás vem, no feminino, assim, depois de Minas e Praia, eu acho que vem o Bauru, SESI Bauru vinha, né? Porque agora tá com um elenco mais fraquinho. Mas eu acho que vem Bauru, vem Osasco, vem o Sesc do Bernardinho. Eu acho que o do Bernardinho ainda tá atrás só de Minas e Praia. Mas eu acho que ali, Minas, Praia, eu acho que vão brigar ali pra disputar as finais. E quem sabe os outros times conseguem tirar uma lasca ou jogar bem contra eles e eliminar eles em alguma competição. Mas eu acho que Minas e Praia são os favoritos no feminino. Esse é o nosso entrevistado de hoje, João Matos. Obrigado, responsável do vôlei, o cara que sabe de vôlei aqui na Uniriter. As tuas últimas palavras da tua participação. Muito obrigado por ter vindo. Vamos falar muito sobre vôlei. Vou pedir uns contatos. Sabe que jornalista gosta de incomodar. A gente é jornalista. Se precisar de contato também, a gente vai conseguir, assim vai indo. Gente, eu queria agradecer pela oportunidade mais uma vez. É aquilo que eu falei. Às vezes a gente não tem a oportunidade de falar sobre aquilo que a gente gosta. Às vezes a gente não tem a visibilidade. E é bom que existem canais e meios de comunicação que fazem isso por nós. E eu fico muito grato e muito feliz que as pessoas vão assistir, vão saber um pouquinho mais sobre o vôlei, vão gostar e seguir a página tanto do pessoal aqui quanto a minha página de vôlei. Então sigam aí, fiquem por dentro dos esportes e admirem, porque eles fazem um trabalho incrível, assim, eles representam o nosso país, representam a nossa bandeira, é bem legal. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar sobre o futebol da bola pesada, sobre futsal. Teremos convidados, fiquem ligados. Acompanhem nosso Instagram, o nosso Facebook e o nosso canal no YouTube. O Multi Esportes Entrevista fica por aqui. Até a semana que vem. Um grande abraço. Até a próxima.